Bom, pessoal, o assunto da aula de hoje vai ser transformado a Z, porém eu preciso explicar o que eu queria que vocês entendessem com o exemplo da aula passada, o último exemplo, em que eu pedia a função de transferência desse sistema, mas eu pedia também autovalores, os polos e os zeros. Eu coloquei uma interrogação porque é uma coisa que tem que ser cuidada, né? Então, esse sisteminha ele é um pouco especial. Por quê? Quando eu aplico a transformada de Laplace para condições iniciais nulas, de maneira a obter a função de transferência, olhem só o que vai acontecer. Então, pegando essa equação e aplicando Laplace, eu vou ficar com sy de s mais 2 vezes y de s. Isso é igual a sx de s mais 2x de s. E daí eu posso isolar y e x. Então vai ficar y de s, s mais 2 nesse exemplo, x de s, s mais 2. E quando eu for fazer a razão sobre o sinal de entrada e o sinal de saída no domínio da frequência, vocês vão perceber uma coisa engraçada. Esse cara vai ficar s mais 2 sobre s mais 2. Então, na prática, de fato, isso é 1. Né? O que significa dizer que a função de transferência y sobre x é 1? Na verdade, que a entrada é igual à saída. Né? Porque houve um cancelamento entre o polo e o zero. Tá? Esse cancelamento acontece muitas vezes na prática. Em controle, vocês vão ver que eu faço muitas vezes o controlador para cancelar o efeito de um polo lento do sistema. Muitas vezes, né? Mas umas observações que eu tenho que falar já para vocês chegarem preparados lá em controle, que é a próxima cadeira, né? Esses cancelamentos são matemáticos. Tá? Eles, na prática, nunca vão acontecer. Por que eu digo que nunca vão acontecer? Porque esse zero ele não vai estar em 2, ele vai estar em 2.001. E esse polo ele não vai estar em 2 necessariamente, ele pode estar em 1.998. Tá? Então, usualmente, na prática, eu não vou ter esse cancelamento preciso. Sempre vai sobrar alguma coisa. Tá? Eu quero que vocês entendam isso porque muitos outros professores falam não se cancela polos instáveis e blá, blá, blá. Na verdade, não existe cancelamento na prática. Tá? Então, sempre vai sobrar alguma coisa na prática dessa operação. Se esse carinha tiver um polo no semiplano esquerdo, essa exponencial vai ser e na menos 2t, que ela é naturalmente decrescente. Então, se não tem um cancelamento preciso, eu vou ter esse valor aqui um pouquinho bem pequeno, mas esse carinha vai continuar crescendo, decrescendo, né? Então, de fato, esse cancelamento acontece sem muitos problemas na prática. Agora, se por acaso esse carinha fosse menos 2, isso geraria uma exponencial positiva. Mesmo se há quase um cancelamento, e eu coloco aqui 10 na menos 6, por exemplo, como ganho que multiplica essa exponencial, não importa o valor do ganho aqui. Essa exponencial ela sempre vai crescer. Tá? Então, por isso que o pessoal gosta de falar que não se cancela polo instável. Tá? Não é que não se cancela, tá, pessoal? É que esse cancelamento ele nunca vai ser preciso. E por acaso, se esse polo estiver no semiplano direito, ele vai gerar uma exponencial crescente. Tá? E como a exponencial sempre vai crescer, não importa por menor que seja esse ganho, esse carinha sempre vai tender para infinito. Né? Então, o sistema não vai ter um cancelamento propriamente dito. Então, é mais ou menos isso que o pessoal gosta de falar quando eles dizem que não se cancela polos no semiplano direito, tá, pessoal? Né? Mas, matematicamente, isso acontece. Tá? Então, se eu for avaliar só a matemática, sem me preocupar com casos reais, esse é um sistema bem interessante. Por quê? Porque ele vai ser y de s igual a x. O que eu coloco na entrada do sistema vai sair.
Por que que eu trouxe esse exemplo? É bem interessante. Porque se eu olhar a equação característica, né, se eu faço a entrada nula nesse sistema, se eu considero que x é igual a zero, né, eu vou ter uma dinâmica, né, porque a equação se torna y ponto mais 2y, sei que ficou bem baixo aqui, né, y ponto mais 2y igual a zero. Qual que é o autovalor desse sistema? O autovalor é menos 2. Né? Agora, olhando essa função de transferência, eu posso dizer que ela tem polo? É complicado isso, né? Porque a característica entrada e saída desse sistema não apresenta dinâmica nenhuma. Então, entrada e saída, esse é um sistema instantâneo, por mais estranho que isso possa parecer. Tá? Então, devido a esse cancelamento. Então, o que acontece? Muitas vezes os zeros acabam cancelando o efeito de polos. Tá? Isso acontece, como aconteceu nesse exemplo. Tá? Porque ao passo que eu tenho uma operação lenta, que é uma integral aqui desse lado esquerdo, desse lado direito eu tenho uma derivada que compensa. Né? Então, na verdade, as derivadas da entrada compensam as derivadas da saída e a dinâmica entrada e saída fica instantânea, digamos assim. Tá? Então, muitas vezes, os autovalores não vão ser iguais aos polos. Em que situações? Quando os zeros acabam cancelando esses polos. Tá, pessoal? Então, é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado. Tá bom? Só um exemplo aqui para trazer para vocês. A gente já falou sobre a transformada Z, a transformada de Laplace, perdão. A gente viu que ela é uma ferramenta para facilitar a análise de sistemas, né, contínuos. A gente vai ver agora, na aula de hoje, a gente vai começar a ver o que a gente chama de transformada Z. Transformada Z. O que a transformada Z faz? O que ela é? Ela é literalmente uma transformada de Laplace para sistemas discretos. Né? Laplace representa sinais como exponenciais no formato E na ST. E na ST. A transformada Z, ela representa um sinal qualquer, tá? x de t, x de n, desculpa, como infinitas exponenciais z na n. Exatamente por isso que a gente chama ela de transformada z. Tá? Ao passo que Laplace representa um sinal contínuo, x de t, por muitas infinitas exponenciais no formato E na ST, a transformada Z faz a mesma coisa, só que para aquela classe de sinais que a gente caracterizou como discretos. Tá? Então, lembrem-se que a exponencial discreta, por conveniência, a gente não trabalha com a base, né, de Euler. Né? A gente trabalha com o formato Z na N, que a gente usou gama na N, né? A gente usou gama na N. A única diferença agora é que ao invés de usar gama, a gente vai utilizar essa variável Z, que é conhecida também como frequência complexa, só que discreta, né? Toda a teoria que a gente viu para contínuo, peraí que ficou meio pequenininho, vai servir para discretos, né? Então, convolução vai ser igual aqui. As propriedades dos deslocamentos avanço e atraso vão originar coisas análogas às derivadas e às integrais que a gente viu aqui em sinais contínuos. Então, vocês vão ver muitos paralelos, vocês vão ver muitas coisas que na transformada Z é igual à transformada de Laplace. A única grande diferença, né, ou a maior diferença, são os pares, de fato. Né? A transformada do degrau é diferente do degrau discreto. Transformada Z do degrau discreto não é igual à transformada Z do sinal contínuo, por óbvio. Tá? Então, a gente vai ter uma tabela diferente. Tá? Mas a forma, a abordagem, o jeito de trabalhar é idêntico. Tá? Então, a transformada Z se torna uma ferramenta, um atalho
tá? Para trabalhar com equações, com sistemas discretos, né? Com equações de diferença, tá bom? Eu vou colocar a definição matemática formal e a inversa, principalmente para vocês entenderem o que a transformada de fato é, embora eu não vá resolver utilizando a definição. Eu vou direto trabalhar com tabelas com vocês. Acho que vocês vão entender, não tem muito mistério. Então, estou colando aqui. Isso no LaTeX está na página 442, tá? 442, pelo menos na minha versão aqui. A transformada Z, eu estou colando porque a inversa, eu sempre tenho dificuldade na inversa. É o somatório com n de menos infinito até mais infinito de x de n, xzinho de n, vezes z na menos n. Tá? E a transformada, essa é a transformada direta z, né? Transformada z direta. Ou seja, eu tô no tempo, né, na amostra n, e vou para o domínio da frequência. Então, eu saio de uma função em n e vou para uma função em z. Tá? Então, isso aqui, muitas vezes, é denotado assim, para simplificar. A transformada z é um z bonitão aqui, do sinal x de n. Assim como o Laplace é um Lzão bonito, né? A inversa é um pouco mais chata. Ó. Se eu tenho uma transformada e eu quero encontrar... se eu tenho x de z e eu quero encontrar o sinal, né, x de n, que aquela transformada representa, eu tenho que fazer a integral de contorno, ou seja, num contorno fechado, de x de z, z na n menos 1 dz. Tá? Bem chato, né? Essa aqui é transformada inversa, né? Transformada z inversa. E o símbolo que a gente trabalha aqui é o z na menos 1, né? Olha só, pessoal. O z é a frequência complexa discreta, assim como o s. Tá? Significa que z é um número complexo. Isso para não falar que z pertence ao conjunto dos números complexos, enfim. Tá? O que é essa porcaria aqui que eu tenho aqui? Para eu ter a transformada inversa, para eu descobrir o sinal no tempo, eu tenho que percorrer um contorno fechado no plano Z, tá? Integrando toda essa curva aqui, ó, que é o integral de contorno, multiplicando a transformada por z na menos 1. Z na n menos 1, desculpa. Se vocês olharem z na n menos 1, né, para cada ponto aqui, se eu avaliar o que tem dentro dessa transformada, eu vou ter uma função em z. Em n, desculpa. Por exemplo, se esse ponto é o ponto 2, e eu avaliar esse ponto z nessa integral, eu vou ter x de 2 vezes z, vezes 2, desculpa, 2 na n menos 1. 2 na n menos 1, eu até posso pensar que é 2 na menos 1, que é o meio, né? Então, isso aqui é 1 meio x de 2 vezes z, vezes 2 na n, desculpa. Em outras palavras, pessoal, isso é interessante sacar isso. X de 2, quando eu avalio uma transformada z em algum ponto, tá? Isso aqui vai me dar o ganho, digamos assim, a força da exponencial 2 na n para aquele sinal x de n. Só que qual que é o grande problema e qual que é a grande dificuldade em se entender essa representação? Que esse sinal x de n não é composto apenas de 2 na n. Ele é composto de literalmente todas as exponenciais nesse contorno. Então, para compor o x de n, eu preciso literalmente de incontáveis
exponenciais. Mesma coisa que acontecia com Laplace, só que é um pouco diferente a operação. Mas o x de z não deixa de trazer, assim como o x de s, o x de z me dá qual que é o peso daquela exponencial z na n na composição do meu sinal. Tá? É realmente bem chato de entender, porque Laplace já é difícil, né? A resposta em frequência ou a representação no domínio da frequência de sinais discretos, eu acho um pouco mais chato de entender, tá? Devido a menor familiaridade que eu tenho com a exponencial z na n. Só por isso. Tá? Mas vocês vão ver que com calma, vocês vão perceber que é a mesma coisa. Tá? Então, o que vocês têm que lembrar? A transformada z contém em si, né, a força de cada componente de frequência complexa z daquele sinal x de n. Tá? Então, não deixa de ser, na verdade não deixa de ser, é uma representação do sinal, não no tempo, não nas amostras, e sim no espectro, ou seja, nas frequências que compõem aquele sinal. Tá? Eu vou fazer um exemplo de uma primeira transformada para vocês verem como que isso é desenvolvido, né? Ou como que isso faz sentido, digamos assim. E daí a gente vai direto para a tabela para fazer exemplos hoje na aula. Tá? Eu quero sair daqui com alguns exemplos feitos. É muito comum, pessoal, eu usar a transformada Z, né, para fazer o projeto de alguns sistemas pela facilidade. Vocês vão ver que é muito mais fácil realizar os sistemas, é muito mais fácil analisar eles. E depois da transformada Z, por exemplo, eu representei um sistema utilizando a transformada Z. Depois que eu fiz toda a análise, eu encontrei a função de transferência, porque aqui também vai ter função de transferência, tá, pessoal? Eu vou voltar para o tempo, para ter a equação de diferenças que representa aquela função de transferência. E daí eu posso implementar no código via uma equação de diferenças, né? Então, é bastante utilizada a transformada Z no processo de modelagem, de projeto, principalmente de controladores, de filtros. Tá? Eu vou pensar todo o filtro na frequência e depois que eu tenho a equação do filtro, a função de transferência daquele filtro, eu vejo, usando a função, eu volto para o tempo para implementar aquela equação de diferenças dentro do meu microcontrolador. Quando a gente for, aula que vem, provavelmente, eu dou um exemplo de exatamente isso que eu estou falando agora. Tá? Porque, obviamente, eu preciso primeiro mostrar transformadas de sinais, para depois a gente ver a aplicação disso na análise de sistemas, tá? Como a gente fez com Laplace. Então eu vou começar estudando, eu não vou deduzir, tá? O LaTeX deduz algumas transformadas para vocês. O meu objetivo não é que vocês usem o somatório para encontrar, é que vocês usem de fato a tabela. Mas eu vou apresentar para vocês uma transformada só, que daí vocês vão entender de fato como isso faz sentido. Então, se eu tiver esse sinal aqui, ó, x de n, isso é igual a u de n. O sinal mais simples que eu posso, ou um dos mais simples que eu posso, antes ainda. Eu acho que tem um mais fácil ainda, que talvez seja uma boa para começar com esse carinha aqui. Desculpa. Então, se eu tenho x de n igual ao impulso, um impulso de n. Lembrando que esse sinal é esse carinha aqui, né? Se eu olhar a definição da transformada Z é x de z é igual ao somatório com n valendo menos infinito até mais infinito de x de n vezes z na menos n. E aí agora vocês vão ver uma coisa bizarra até. Vocês veem como a transformada é fácil. Olha só. Se eu olhar esse carinha, olhando esse sinal, e eu expandir esse somatório do n valendo menos infinito até mais infinito,
eu vou ter que a transformada z de qualquer sinal pode ser expressa usando essa forma aqui, ó. 3 pontinhos, porque eu estou vindo lá do menos infinito, mais. Estou no n valendo menos 2. Vai ficar x de menos 2 vezes z na 2. Mais x de menos 1 vezes z na 1. Pode ver que eu estou só expandindo esse somatório, ó. Mais x de 0 vezes z na 0. Mais x de 1 vezes z na menos 1, mais, e vocês entenderam onde é que eu vou chegar, né? Qualquer sinal, a transformada z de qualquer sinal, pode ser feita ou encontrada avaliando essa expansão aqui, ó. Para o sinal impulsivo, ele é zero em todas as amostras, com exceção da amostra zero. Então, se eu expandir esse somatório, vai ficar 0 vezes z ao quadrado, mais 0 vezes z na 1, mais 1, porque é o x de 0, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, né? Mais 1 vezes z na 0, que é 1, mais x na 1, que é 0, vezes z na menos 1, mais 0, vai zerar todo mundo. Se eu considero que o delta, que o x é o delta, como o delta só tem valor em 0, no n valendo 0, esse somatório, por mais estranho que pareça, ele é 1. Isso é mais estranho ainda de imaginar quando eu penso no que é a transformada. Isso aqui me diz que a transformada de um impulso é uma constante, significando que todas as componentes de frequência têm o mesmo peso. Isso é bem difícil de entender, tá? Não foi um exemplo bom para entender a transformada de fato, mas o próximo vai ser melhor, tá? Eu prometo. Tá? Enfim, então qualquer sinal eu posso encontrar a transformada trabalhando com isso. Mas talvez o sinal que esse... Por que eu digo que esse aqui é um sinal mais importante para a gente saber? Porque se eu desloco, se eu tenho x2, que é um impulso deslocado, e aplico toda essa ladainha aqui, eu vou perceber que como um impulso deslocado para a direita só vai ter valor 1 na amostra 1, só vai sobrar o z na menos 1 aqui. Tá? Então, na tabela, vocês vão encontrar que a transformada desse carinha aqui é z na menos 1. Genericamente, se eu tenho delta de n, mais ou menos, tanto faz, k, a transformada z desse sinal é z na menos k. Por que esse sinal é importante, pessoal? Conhecer ele. Porque a gente viu que qualquer sinal discreto eu posso representar por um trem de impulsos. Simples assim. Se eu tenho esse sinal aqui, ó, x3, vou desenhar que fica mais fácil. 1, 2, 1. 0, 1 e 2. Óbvio que o resto vai tudo zerar, né? Eu vou ter 0 aqui, vou ter 0 aqui, vou ter 0 aqui e assim por diante. Se eu for decompor esse x3 em impulsos, é bem fácil, a gente já fez várias vezes isso, de chegar nessa equação. É um impulso mais 2 vezes um impulso deslocado uma unidade, mais um impulso deslocado 2 unidades. Pode ver. Aplicando essa transformada, que é a primeira que vocês vão encontrar na maioria das tabelas Z, vocês vão encontrar que a transformada Z desse sinal é transformada no impulso 1, que eu faço o K valendo 0, vai ficar 1 aqui, ó. 1. Mais a transformada do impulso deslocado, 2 vezes Z na menos 1. Mais
z a menos 2. Tá? Pode parecer estranho isso, tá, pessoal? Mas isso aqui é bem importante para fazer a transformada z, não para entender tanto ela, mas depois como aplicação. Óbvio que eu posso escrever isso ao invés de potências negativas, razões. Então eu posso escrever isso como 2 sobre z mais 1 sobre z ao quadrado. Inclusive eu posso botar no mesmo múltiplo comum aqui embaixo no denominador e levar em cima. Posso fazer manipulações aqui, né? Por exemplo, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Z ao quadrado mais 2z mais 1, né? Isso aqui é igual isso aqui, que é igual isso aqui. Tá? Mas enfim, só são formas alternativas de escrever. Eu vou explicar mais uma, olha só. Se eu tenho agora sim o degrau, x de n igual a u de n. A transformada do degrau, pessoal, se vocês por acaso fizerem esse somatório, colocando o degrau aqui, enfim, né? Vocês podem, não sei se vocês se lembram lá de séries, que todo somatório, ou pelo menos a maioria dos somatórios que convergem, eu posso encontrar a forma fechada da resposta. Eu não me lembro em qual cálculo que se fala isso, pessoal, se é cálculo 3 ou cálculo 2, séries é qual cálculo? O meu acho que era cálculo 4. Para engenharia da computação é o 2. É o 2. Ó, então faz tempo que vocês viram isso, né? Vocês se lembram, né, que se vocês têm a soma, por exemplo, de 1 sobre x ao quadrado, com x valendo 0 até infinito, vocês podem encontrar o valor que esse somatório converge, né? Alguns somatórios não convergem, tem que tomar cuidado. Tá? Vocês vão ver no LaTeX que ele faz exatamente isso para provar que essa transformada aqui, ela vai tender, por mais estranho que pareça, para z sobre z menos 1. Complicado esse negócio, né? É difícil, é difícil. A tabela, pessoal, já está aqui na página 445. E vocês podem ver que é o segundo par. O primeiro par é esse aqui. O segundo par que o LaTeX apresenta é, de fato, o de n, cuja transformada é essa. E isso que vocês têm que entender, olha só. Eu gosto dessa transformada porque ela é fácil de entender o significado por trás da transformada z. Pensem só. O de n é esse sinal aqui, né? Tá? Que na sua maioria, né, na maior parte do seu tempo, entre aspas, ele é constante, né? Ele vai ser constante para n maior ou igual a 0. Constante valendo 1 ainda. E olha só como faz sentido. Se eu tenho o sinal z na n, qual tem que ser o valor de z para esse sinal ser uma constante? Tempo aí para vocês. Quanto que tem que ser o z para a função x de n igual a z na n? A pergunta é: qual z para x de n ser constante? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Eu já fiz essa pergunta durante o semestre, né? Mas eu estou repetindo aqui porque é de fato importante. Tempo, eu vou botar o grilinho ou vou botar tipo o Silvio, ou as gurias do Fantasia? É um, professor? Exato, perfeito. Tá? Se eu faço z igual a 1, ou seja, se a frequência complexa da minha exponencial z na n for 1, eu tenho x de n igual a 1 na n, que é 1, que é uma constante. Para tudo. Para tudo. Olhem a transformada. A transformada do degrau é uma função em z, que para qualquer valor que eu colocar, eu vou ter um valor que eu posso calcular. Por exemplo, se eu calcular para esse carinha aqui, ó, passei aqui por trás, ó, olha ali. Se eu calcular x de 2
x de 2 é só pegar o valor de z e substituir. 2 sobre 2 menos 1, que é igual a 2. Significa que não é exatamente esse peso, tá, pessoal? Mas o peso, né, da exponencial 2 na n, na composição desse sinal x de z, é 2. Perfeito? Agora, se eu pegar x de 3 meios, x de 3 meios vai ser 3 meios sobre... Ah, que eu errei feio, hein? Filha da puta. Rebobina aí, pessoal. Rebobina. Eu errei aqui, né, a composição. Isso aqui é 3 meios menos 1. 3 meios menos 1, isso aqui vai ficar 3 meios, vai ficar 3 igual. Então, esse é o peso da exponencial 3 meios. Casualmente, deu o mesmo valor que o meu erro. Tá? Mas vocês perceberam que eu me aproximei de 1, aumentou a força que aquela componente de frequência tem na composição do sinal. Se eu chegar numa frequência bem especial, que é de fato 1, que eu sei naturalmente gera uma constante, e eu calcular 1 dividido por 1 menos 1, eu vou ter infinito. Significa que essa componente de frequência é a mais importante, porque ela vai ter o que? A maior força na composição do sinal. E daí vocês devem estar se perguntando, ô professor, mas isso aí vai ter força infinita, vai levar a infinito. Não esqueçam que eu estou fazendo uma integral de contorno, né? E pensem na área. Não é que a função tem valor infinito, né? Que eu não posso computar uma área ali, por mais bizarro que isso pareça. A própria função impulsiva é um caso, né? A amplitude do impulso vai para infinito contínuo, mas ela tem área 1. Né? Mas enfim, o que vocês têm que pensar é que quanto maior a amplitude de x de z, maior a importância daquela componente de frequência para o sinal. E não é casual isso, né? Mas que para o degrau, por ele ser uma constante para n maior ou igual a 0, a componente de frequência mais importante de fato é Z1. Para vocês verem como faz sentido essa representação no domínio da frequência. A transformada Z é, de fato, né, a ponderação da força daquela exponencial complexa Z na N. Né? Obviamente que para um sinal constante é barbadinha. Né? Vou tirar e vamos para as outras transformadas. Hein? Caramba, gente, já tá... Eu nem vi, pessoal. Me empolguei um pouco. Já foi quase 1 hora de aula. Último quadro, em que eu vou pôr mais algumas. Eu não vou pôr todas, tá, pessoal? Porque como a gente já está se aproximando para o final, eu vou apresentar mais uma transformada só. E daí no início da aula que vem, eu apresento de fato toda a tabela para vocês e a gente passa a fazer exercícios. Eu quero que vocês hoje se limitem ao entendimento da transformada, o que ela é. E se vocês entenderam Laplace, vocês já entenderam o que a transformada Z faz, né? E qual vai ser a utilidade dela. Desculpa, pessoal. Eu estou literalmente seguindo o latte aqui, tá tudo tabelado. Próxima, é óbvio que eu tenho que apresentar aqui para vocês a transformada do sinal gama na N. U de N. Gama na N é a nossa velha exponencial, né? E essa transformada, não por acaso, vai ser essa aqui. Por que não por acaso, né? Porque o valor da transformada que faz ela tender a infinito, né, que faz isso aqui explodir, de fato, é o valor do gama, né? Se eu faço x de gama, eu tenho gama menos gama, que isso aqui vai ser infinito, tá?
Só para lembrar vocês. Eu vou colocar mais algumas, se vocês me permitirem, pessoal. Posso? Posso e vou. Né? Eu vou pôr aqui uma que acontece também com frequência. Gama na N, N vezes gama na N, U de N. Né? Aqui vai ser Z vezes... Opa. É gama vezes Z. Gama vezes Z sobre Z menos gama ao quadrado. Tá? Existem mais, mas eu vou ficar por aqui e vou fazer um exemplo. Exemplo. Obter x de n, x1 de n e x2 de z. Tá? O meu x1 de z é igual a z menos 2 sobre z ao quadrado mais... Vamos começar com um exemplo fácil, né? 3z mais 2. E aqui eu vou botar, pessoal... Pode ser. Não é tão fácil, tá? Esse carinha aqui. Mas eu acho que vocês vão conseguir. E o meu x1, x2, desculpa, de n vai ser igual... Só vou fazer mais barbadinho. Faz um primeiro x2 de z, tá? Vai ser 3 na n, u de n mais n 1/3 na n, u de n. Essa aqui é direto das tabelas dos pares que a gente viu hoje, tá, pessoal? Essa aqui é mais complicado e eu vou dar uma dica para vocês. Ó. O meu x1, se eu calcular as raízes desse denominador, eu vou encontrar que o meu x1 de z é igual a z menos 2 sobre z mais 1, z mais 2. Tá? Vocês podem buscar, até na tabela do LaTeX, vocês não vão encontrar esse par aqui. O que eu vou ter que fazer? Frações parciais com base nas transformadas que eu tenho na tabela. Mas eu vou deixar para resolver isso na aula que vem. Tá? Façam primeiro esse aqui, que é mais fácil, e deixem que eu explico para vocês o meu x1 de z. Pessoal, muito importante nessa parte que vocês leiam o LaTeX, principalmente na página 445, onde ele apresenta a tabela com as transformadas z, tá? A única diferença de se trabalhar com z e com a transformada de Laplace são as transformadas. Então vocês têm que se adaptar com as pequenas diferenças que tem a transformada. Por exemplo, a exponencial ela é z sobre z menos gama. A gente estava acostumado, né? Estava acostumado com aquela 1 sobre s menos lambda, né? É bem parecida, mas tem umas diferençazinhas e vocês têm que se adaptar, se acostumar, né? Porque a gente vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, essa aqui, eu vou ter que expandir em frações parciais para encontrar. Não tem choro. Essa aqui, eu vou fazer a transformada de 3 na n u de n, que é z menos 3, z sobre z menos 3, e eu vou ter que fazer a transformada disso aqui, que já está tabelado aqui, e depois eu faço a soma. Tá? Então é a mesma coisa. Só que demanda, como eu expliquei, como eu estou reforçando, demanda que vocês exercitem, que vocês se adaptem à nova tabelinha, tá? Porque a gente vai trabalhar de novo com tabela. Essa primeira parte é chata, eu admito. A parte mais legal vem quando eu começo a usar a transformada Z para analisar o sistema, que a gente vai fazer isso daqui 2 aulas. Fechou, pessoal? Bons estudos, até a próxima.